Hoje eu vou te mostrar como eu transformo um briefing confuso em um projeto de interiores funcional e coerente. E porque algumas decisões simples no início evitam erros caros no final. Hoje eu vou te mostrar como eu começo um projeto de interiores de verdade. Desde o briefing até as primeiras decisões que a gente toma no projeto, evitando erros lá na frente. Bom, antes da gente falar em projeto, a gente precisa primeiro falar das pessoas que vão habitar esse espaço. Elas são as que mais importam porque é a partir dali que a gente vai tomar as primeiras decisões. O que a gente vai desenvolver no projeto depende muito de quem vai usufruir desse espaço. Esse casal queria integração total e ao mesmo tempo privacidade. E aí fica meio contraditório, e aí é onde que normalmente acontecem os erros. Bom, com o briefing, entendendo as necessidades deles, é que a gente faz as primeiras propostas de layout e nessa parte a gente ainda não está preocupada nos móveis, a gente está preocupado mais em atender as soluções que precisa aquele espaço, como o espaço de circulação, os ambientes que precisam mais atenção, e a gente vai entendendo alguns pontos mais focais da distribuição desses móveis, mas ainda a gente não tem nem ideia de como vai ficar o aspecto dessa casa. Um resumo do que seria o briefing, né? O que é a intenção real dos clientes. Mas quando a gente senta para fazer um briefing com o cliente, a gente fica mais de 1 hora conversando sobre vários detalhezinhos que vão impactar nesse projeto. Mas aqui, de uma maneira resumida, esses clientes, eles são um casal jovem que estão construindo a primeira casa, eles ainda não têm filhos, eles estão saindo do espaço que eles alugavam. Então, eles gostariam de um espaço bem integrado, onde a sala, a cozinha fosse bem integrada com a área gourmet, conhecida no Brasil, que aqui no Paraguai a gente chama de quincho. E eu quero mostrar para vocês as primeiras decisões que impactaram em cima desse briefing, né? Esses espaços integrados que eles queriam e também esse espaço do quarto do bebê que ainda não existe, mas que esse quarto vai crescendo junto com essa criança à medida que vai passando. Hoje eu vou mostrar para vocês as plantas baixas, as soluções que a gente trouxe como primeiro estudo. E no próximo vídeo eu mostro para vocês como ficou a casa por inteira. Essa é uma casa de 350 metros quadrados. Eu recebi essa planta da arquiteta e vamos analisar alguns pontos. Um detalhe importante, essa casa ainda não tinha sido iniciada a construção, estava apenas o projeto que nos permitiu fazer alterações específicas na planta. Com isso, a gente evitou um dos primeiros problemas em obra que poderia vir à frente. Bom, vou apresentar então aqui a casa completa para vocês. Aqui é a entrada, a varanda, então você entra no hall de entrada. Na planta da arquiteta, ela fez esse detalhezinho aqui, que é tipo um fechamento, que tem um pouco de visão lá para a parte da sala, mas tem esse detalhe construtivo aqui também, que era um ponto importante. Como vocês podem ver, o ambiente ele é praticamente todo integrado, então a arquiteta também já sabia dessa informação. E aí aqui a gente tinha a mesa de jantar, um espaço para a sala com a lareira e a TV, e aqui seria a configuração da cozinha. Aqui logo do lado teria uma sala de música feito com divisórias em paredes, né, mesmo. Aqui você entra então para uma lavanderia que dá acesso à despensa e sai aqui para a parte da garagem. Essa aqui é a parte da área gourmet, né, que a gente chama aqui de quincho, e aqui você tem acesso a um lavabo externo também. Aí voltando aqui para a parte do hall de entrada, logo ao lado temos um lavabo. E aqui entramos para a sala de cinema. E aqui tem um corredor que dá acesso a vários quartos. Esse primeiro quarto aqui é de visita, que temos a configuração de um guarda-roupa fora, uma cama de solteiro e aqui acesso ao banheiro. Já nesse outro quarto que também seria de visitas, né? Então você tem acesso a uma mesinha, a cabeceira e o guarda-roupa e a parte do banheiro. E aqui, logo do ladinho dessa escada, a gente tem acesso ao outro quarto. Esse aqui seria a vir o quarto do bebê. Então, aqui teria a configuração de um guarda-roupa com a cama logo de frente com a janela, a porta nesse sentido, com o chuveiro aqui no final. E aí, logo aqui do lado, você sobe numa meia escadinha. Então, essa suíte, ela tá mais elevada do que o restante da casa. E nessa suíte, então, a gente tem a cama de frente a um painel de TV com uma meia parede. Você entra no closet, que não tem janela, esse closet,
você entra no banheiro que tem 2 pias com vaso sanitário, a parte da banheira e o chuveiro perto aqui da janela. Olhando assim a planta da arquiteta, a gente já vê que ela solucionou várias questões do briefing dos clientes, mas a gente começa o nosso estudo. Como eu comentei para vocês, na primeira proposta, que seria essa aqui, a gente ainda não está preocupada com os móveis. A gente está primeiro sentindo o espaço, entendendo onde que vão ser a zona de ocupação de móvel, onde que teríamos um possível móvel e como ficaria a circulação desse espaço em cima de possíveis móveis. E com isso a gente vai estudando as possibilidades, tá? Então a gente começa a estudar primeiro aonde poderia ser o cooktop, aonde poderia ficar a pia, onde ficaria a geladeira e assim por diante, tá? A mesma coisa seria para modelo de sofá, se vai ser um sofá reto, um sofá L, sofá com 2 poltronas, para você entender mais a questão de circulação do espaço. A mesa de jantar, como vocês viram, aqui a gente tinha uma proposta de uma mesa de jantar com muitos locais. Quando eu fiz briefing com o cliente, eles já tinham uma mesa e me passaram a medida dessa mesa, então a gente trabalhou em cima do que existia mesmo no local. Então agora a gente primeiro vai estudando isso. E aí eu vou te mostrar a primeira proposta que eu fiz, algumas alterações. Então aqui no hall de entrada a gente colocou um móvel, permaneceu com a pequena parede que ela tinha proposto, mas tiramos as 2 vigas, porque eles gostariam que tivesse essa integração maior e não que ficasse fechado. Então aqui na parte da cozinha, a gente primeiro fez um estudo colocando como seria se fosse a pia desse lado. Uma coisa que a gente já tinha certo também no briefing era que o cooktop precisava ficar na ilha e que mínimo seriam 4 banquetas também. Então aqui a gente já tinha isso bem definido, que a gente foi trabalhando, foi a localização dos outros para os clientes poderem sentindo e entendendo como ficaria. Eles queriam a calha úmida, então por isso a profundidade maior dessa bancada. Aqui seria o forno, logo atrás do cooktop, e a geladeira nessa partezinha aqui. Já colocando uma cristaleira nessa parte, a mesa de jantar que era que eles já tinham, como ficaria o painel da TV com a lareira e um sofazinho aqui. Na sala de música deles, né, então a gente teria um espaço de escritório primeiro e depois lugar para colocar uns instrumentos que eles tinham previstos inicialmente, né. E aí, em cima disso, a gente foi trabalhando outras propostas, tá? A lavanderia, então, a gente também tinha a primeira configuração da bancada de lavagem logo abaixo da janela e a máquina de lavar roupa no outro sentido com a secadora. Essa foi uma das primeiras propostas. Aqui a gente já mexeu também na posição desse depósito para facilitar colocar prateleiras e deixar outro espaço para bicicleta, então a gente ocuparia melhor esse espaço. A parte aqui da área gourmet, né, o quinto, essa parte então a gente tem a bancada nesse sentido, uma ilha, então quem tá sentado na ilha olha para cá, quem tá na mesa também, e como eles queriam que essa TV tivesse sendo usada também pelo pessoal do quinto, então aqui boa parte das pessoas conseguiriam olhar também. A parte que permaneceu como a arquiteta tinha pensado, esse lavabo, e aqui também do jeito que ela tinha pensado inicialmente. Na parte da sala de cinema, então aqui a gente propôs só 2 poltronas com o sofá e o painel de TV. Aí vindo aqui no corredor, nesse primeiro quarto, então a gente tem um guarda-roupa mais grande com uma mesinha de estudo, porque à medida que a criança, o bebê fosse crescendo, ela poderia mudar para outro quarto para receber talvez um futuro bebê e permanecer sempre esse quarto como o quarto do bebê. Então esse quarto já seria como para o segundo filho, né, ou o primeiro filho no caso. Então você tem um guarda-roupa com a mesa, uma cama grande, então poderia entrar uma cama grande e o banheiro configuração do jeito que havia sido feito pela arquiteta, a única coisa é o reposicionamento do chuveiro. Nessa proposta aqui também, ela segue a disposição praticamente com o que a arquiteta fez, a única diferença é que a cama estava aqui e o guarda-roupa aqui, então a gente fez essa troca. Esse banheiro permaneceu a mesma coisa, e aí nesse quarto de bebê a gente colocou um pouquinho diferente. A gente trouxe a cama para cá para não ficar com a claridade da janela, e o guarda-roupa lá já com uma mesinha a mais, então um guarda-roupa mais grandão, para eles sentirem se eles precisam mais espaço de guarda-roupa e espaço para brincar aqui no meio e a cama no canto.
E aqui a mesma distribuição do banheiro que a arquiteta tinha previsto. Subindo então aqui na suíte do casal, eu fiz uma outra proposta. Como eles não queriam TV no quarto, coloquei a cabeceira desse lado para ter visão aqui para fora, nessa porta que eles tinham aqui para a varanda. E aí aqui eu fiz a distribuição do closet e adicionei uma janela no closet para ter um pouco mais de respiro. E aí no banheiro eu fiz outras propostas também. A primeira é que você dá de frente com o chuveiro e a parte da banheira, e lá atrás está escondido o vaso sanitário, e assim a gente ficaria apenas com uma pia. Eles na verdade nem queriam duas pias, eles queriam uma mesmo, então isso facilitou bastante os estudos. Essa aqui seria a segunda opção. Então no hall de entrada agora a gente tira completamente a divisória que a gente tem aqui. Na parte da cozinha, então, a gente faz outro estudo, trocamos a bancada para esse lado de cá, trazemos a geladeira aqui e o forno aqui no cantinho. Então, eles têm uma outra sensação de espaço, de circulação também. A gente trouxe o painel de TV para cá, então, quando você entra na casa, a primeira coisa que você vê é o sofá com a TV, a mesa de jantar aqui mais próximo e próximo da lareira, e aqui a gente colocou uma cristaleira também. Já na sala de música, então a gente separou, colocamos uma mesa ilhada, né? Então ela já não tá grudada nos outros móveis. Na lavanderia a gente trouxe toda a parte molhada para esse lado, então a gente tem o tanque, a máquina de secar roupa, a máquina de lavar roupa, todo desse lado de cá. E na parte do quintal, né? A gente tem então aqui a churrasqueira que tá próxima à bancada e o pessoal fica sentado na frente. Então, quem tá cozinhando tem essa visão aqui e quem tá aqui fora sentado tem a visão para dentro da casa também. A parte do lavabo a gente alterou um pouco, ganhamos um pouco mais de bancada e trocamos a posição do vaso sanitário. E aí, voltando para esse outro lavabo, a mesma proposta, uma bancada maior com vaso sanitário logo à frente. Na sala de cinema, então, um sofá com duas poltronas. Aqui, nessa proposta de quarto, a gente trocaria a posição da porta para a gente colocar a cabeceira desse lado de cá, com um guarda-roupa aqui e uma mesa de estudo aqui. E aí, o banheiro permanece do mesmo jeito. Nesse aqui, a gente não fez nenhuma proposta para esse quarto. E nesse outro aqui, então, a gente manteve o guarda-roupa como a arquiteta tinha previsto, só mudamos a posição da cama para cá. E mudamos a posição da porta do banheiro para a gente ter o chuveiro próximo à janela. Subindo, então, aqui na suíte do casal, aqui a gente fez outra proposta, que foi trazer essa cama mais próximo a essa varanda, já que não precisávamos tanto espaço aqui. Criamos assim um corredor em que você entra por aqui, ganha mais armário, mais closet. Aqui poderia ser uma parede de espelho na parte do fundo da cabeceira. E aqui no banheiro, então, a gente tirou aquela meia parede, inverteu para eles sentirem como seria abrir a porta, olhar primeiro para a banheira, depois para o chuveiro, a pia e o vaso nesse sentido aqui também. E aí a gente foi também para a terceira proposta, em que a gente isolou mais ainda esse hall de entrada, colocamos o aparador agora de frente. Agora a gente trouxe a cozinha lá pro outro lado, onde era a sala de música, retiramos todas as paredes, colocamos uma porta de corê, se quisesse abrir ou fechar quando tá cozinhando, para o cheiro não avançar para todo esse espaço. Então a gente trouxe a cozinha para esse outro lado, com a janela aqui mais para fora, né? Então uma cozinha mais aberta, né? Uma cozinha mais clara nesse sentido. A sala de jantar permaneceu aqui no meio. E para cá, perto da lareira, então, a gente tem o sofá. E aqui atrás nós traríamos, então, a mesa, que seria o escritório, com a sala de música, mais para esse lado de cá. E na lavanderia, agora a proposta é jogar a máquina para aquele lado, né? Para ela não estar bem de frente com a porta. E o tanque sempre aqui debaixo da janela, que eu acho que a claridade sempre favorece para esse tipo de serviço. Aqui no quinto, então, agora a gente tem uma bancada em L, que tinha espaço para isso. E também para ganhar mais espaço aqui de trabalho, perto da churrasqueira. O banheiro aqui no lavabo, a gente só reposicionou o vaso sanitário.
E aqui também a gente só reposicionou o vaso sanitário, só que se fizesse esse reposicionamento do vaso sanitário, a gente teria que mexer um pouquinho nessa janela. Aqui na sala de cinema, então, a gente inverteu o painel de TV também para o lado de cá, para você ter a visão primeiro para o sofá e 2 poltronas. E aqui entrando, então, no quarto, a gente tem o guarda-roupa por extenso, muito similar com o que a arquiteta tinha proposto. Esse outro quarto ficou igualzinho ao proposto pela arquiteta também. E esse quarto aqui, então, a gente colocou a posição dos armários e da cama parecido com a arquiteta tinha proposto, novamente com aquela posição do banheiro. E aqui a gente sobe então para a suíte do casal, em que a cama fica nessa parede, parecido com o que a arquiteta tinha proposto, só que a gente não tem mais aquela parede, e sim um móvel que divide o espaço, que tem uma porta de corê, e você adentra dentro do closet. Colocamos igual uma janela nesse espaço de cá, e mudamos a posição do banheiro novamente. Aqui, então, você entra, né, de cara primeiro por uma pia, já a banheira fica escondida ao fundo, você tem o vaso bem aqui no cantinho e os 2 chuveiros aqui nessa parte. Mas, dentro de todas essas possibilidades, a gente vai montando quebra-cabeça, juntando partes em cima das reuniões, a gente ainda vai colocando soluções, ó, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo. E com isso a gente chegou à nossa planta final, que essa aqui já tá proposta para os clientes. E aí eu vou mostrar para vocês como realmente ficou, e essas alterações já foram passadas para a arquiteta e agora vai ser construído em cima dessas alterações que a gente fez. Aqui no hall de entrada, então, a gente não tem a parede, ficou um móvel bem estreitinho nessa posição aqui. Aqui na cozinha, a gente tem a bancada com a ilha. Nessa parte aqui, então, ficou a bancada de cuba com a calha úmida. Logo do lado ficou a geladeira e o forno aqui nessa posição. Foi o jeito que os clientes mais gostaram da cozinha. A sala ficou aqui com um sofá de 2 caras. A lareira, ela ficou mais de cantinho e o painel de TV ficou aqui. Aqui ficou a mesa de jantar e aqui a gente retirou toda aquela parede que existia para fazer tudo modular, que tivesse mais visão para essa parte, mas que ainda se sentisse que é um ambiente fechado. Então aqui a gente tem uma porta que corre e abre, aqui tem uma portinha que abre e aqui são todos móveis que tem visão para dentro. Entrando aqui na lavanderia, a configuração que ficou foi colocar 2 tanques de lavar roupa, a máquina de lavar roupa e a secadora lá no cantinho. E aqui ficou essa disposição da nossa despensa, mudamos, invertemos a porta e trocamos a posição dela. Aqui na parte da área gourmet, então, ficou a bancada e a geladeira próxima à churrasqueira, de frente a outra bancada com as banquetas e a mesa de jantar, e a posição do lavabo ficou assim, o vaso de frente com a pia mesmo. Nesse outro lavabo a mesma coisa, uma bancada extensa com o vaso de frente com a pia. E na posição da sala de cinema, a gente ficou com um painel nessa parede e um sofá em L abraçando toda essa sala. Já no final do corredor, então a gente ficou com um guarda-roupa, uma mesinha de estudo aqui, uma cama grande aqui e o banheiro na mesma posição. Entrando aqui de frente, ficou o layout escolhido igual a arquiteta, nesse aqui não teve alterações mesmo. E aí, nesse outro banheiro, nesse outro quarto do bebê, a gente realmente conseguiu inverter o banheiro, colocar o chuveiro próximo à janela, então a porta mudou para esse sentido. Hoje, o berço vai ficar nessa posição, aqui a gente tem um trocador e aqui tem um guarda-roupa. Futuramente, a cama vai vir nessa posição e aqui vai ficar a cômoda que hoje vai ser o trocador. Então, vai realocar as posições. Subindo na suíte do casal, então a gente tem a cama virada realmente para o closet. Aqui a gente tem um oratório. Aqui então a gente tem um painel que se abre, entra para dentro do closet. Como eu comentei com vocês, permaneceu a janela nessa posição. E aqui no banheiro a gente trocou a posição da porta, temos o vaso atrás da porta, a pia desse lado, um box que abre com 2 chuveiros e lá dentro ficou a parte da banheira também. E esse aqui foi o layout que a gente escolheu.
Depois que a gente tem essa planta toda resolvida, com a posição dos sofás, tamanho, circulação, o cliente sabendo os espaços que tem dentro da casa, é que a gente vai para o 3D dessa casa. E hoje eu só vou dar um pequeno spoiler de como ficou esse projeto completo e no próximo vídeo eu mostro para vocês. Esse só é o início de todo um processo do projeto. Se você gosta de entender o porquê das coisas e das escolhas, esse canal é para você. Seja bem-vindo!